Começa hoje, primeiro domingo do tempo da Quaresma, essa caminhada espiritual de 5 semanas. É como se fosse o nosso retiro quaresmal. Nós o fazemos juntos, na missa do domingo. Durante esse momento sublime e sagrado, nos reunimos diante do altar para apresentar a Deus aquilo que somos, aquilo que trazemos no coração, na mente, no corpo, mas também aquilo que desejamos, aquilo que esperamos. Quaresma é um tempo de graça, um tempo de conversão, mudança de vida. Por isso, nós, nesse tempo, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, procuramos fazer os exercícios espirituais próprios desse tempo. Vou falar sobre eles nesta homilia, mas gostaria de lembrar também que Quaresma é o tempo em que começa a campanha da fraternidade. Durante 5 semanas, nós somos chamados a refletir sobre um tema. Esse ano, o tema é a fraternidade e a moradia. E o lema, tirado do Evangelho, ele veio morar no meio de nós, indicando que Jesus, tendo aberto mão da sua condição divina, se fez gente, se fez pessoa humana e, nesse mundo, enfrentou, como nós fazemos todos os dias, as dificuldades que a vida traz. Hoje nós somos chamados a olhar com carinho, com atenção, para esse gravíssimo problema da moradia, não apenas em nossa cidade, mas em nosso país. Existe uma multidão que trabalha durante toda a vida e não consegue comprar uma casa. Morre sem ter tido, ao longo da sua existência, um teto sobre sua cabeça, um piso sobre seus pés, que pudesse dizer, é meu, eu comprei, é minha casa. Então a campanha da fraternidade esse ano nos ajudará a compreender por que essas coisas acontecem. Não é a vontade de Deus. Jesus, falando aos seus discípulos, lhes dirá, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma para vocês, para cada um de vocês. Indicando que a casa, sendo o lugar do encontro, o lugar da segurança, o lugar do conforto, é um sinal da presença do reino de Deus já neste mundo. Então, justiça social importa que tenhamos consciência daquilo que Deus espera de nós. Hoje, nos encontramos com Jesus, que tendo feito a travessia do deserto, diz São Mateus na Escritura, 40 dias o Senhor peregrinou no deserto, ele faz esse encontro, que é na verdade uma catequese, que ele deixa para a história. Jesus se encontra com o mal, caracterizado ali como Satanás, o diabo. Para nós que somos seguidores de Cristo, o exemplo dele nos guia, nos ajuda a enfrentar também o mal presente no dia a dia, no cotidiano, no nosso tempo. Em primeiro lugar, temos que entender que depois de ter feito a travessia no deserto, Jesus está enfraquecido. Quantas vezes, depois de termos enfrentado situações de grande desafio, depois de termos passado, às vezes, por provações que superam as nossas forças, nós nos sentimos também assim enfraquecidos, abatidos, vulneráveis. Faço a experiência daqueles que veem morrer uma pessoa querida. Às vezes a pessoa reza tanto para que venha a cura para aquela pessoa, para que ela possa voltar para casa,
mas a pessoa não volta, ela morre. Então, naquele que fica, o abatimento, a dor, dilacera o seu coração. Mas penso naqueles que depois de esperarem durante muito tempo por uma boa notícia no emprego, na prestação da casa, são decepcionados. Eles dizem, olha, tem gente demais trabalhando, nós estamos dispensando, ou então você não conseguiu aquela promoção que você esperava. E essas coisas que vêm sobre nós, sem que nós desejássemos ou procurássemos, o mundo se encarrega de destruir nossos sonhos, desfazer nossos desejos e de nos fazer sentir frustrados diante daquilo que poderíamos ter, ser ou viver. Jesus então está nessa situação de vulnerabilidade. É nesse momento que a tentação nos pega de forma mais insidiosa. É quando nós perdemos muito da esperança que antes nos moveu. É quando nós permitimos que a chama da fé se enfraqueça dentro de nós. A primeira tentação proposta a Jesus fala especialmente do que ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis. Nós, os seres humanos, somos movidos por dois instintos básicos, comum a todos nós. Sabem que mesmo pessoas adoentadas, pessoas que têm deficiência mental ou física, sentem esse mesmo impulso. São os instintos que fizeram com que os seres humanos sobrevivessem nessa terra. A nossa espécie só chegou onde está por causa desses dois instintos. O primeiro é o instinto de saciar a fome. Quando a fome se abate, a pessoa pode matar até outra pessoa. A fome é um instinto de sobrevivência. Está escrito no nosso DNA. Nós fazemos qualquer coisa para saciar a nossa fome. O segundo instinto, presente em todos nós, mesmo nos celibatários, é o instinto da procriação. Está no nosso DNA, está escrito em nós. A pessoa procura, muitas vezes, sem se dar conta do que significa, mas é o nosso instinto, procriar. A natureza nos dotou desses instintos, mas nos deu um bônus, que é o prazer. Então, se a gente só tivesse um instinto, mas não tivesse o prazer, seria terrível. Os animais não têm prazer. Os animais não sentem, eles somente seguem o seu instinto de comer e de se acasalar. Então, quando a gente castra o gatinho, o cachorro, ai, coitado, não vai ter mais prazer. Não, ele não tem prazer nenhum, é o seu instinto, a sua natureza, ele procura aquilo como condição da sua vida. Nós não. A natureza nos dotou de prazer para a realização dos nossos instintos. E aqui está uma bênção, mas também uma maldição. Porque quando nós buscamos o prazer para saciar os nossos instintos, corremos esse risco, essa tentação de priorizar na nossa vida a busca pelo prazer, colocando-nos assim numa situação de autorreferencialidade, quer dizer, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho é que é certo. Eu sou a referência, desde que eu tenha prazer, tudo bem. É um pensamento filosófico recorrente na humanidade, não é de hoje. Em algumas épocas, esse pensamento fica exacerbado.
é o prazer pelo prazer, é a busca do prazer. Acho que vocês têm acompanhado aí no jornal, no noticiário, essas terríveis notícias daquele bilionário norte-americano chamado Epstein. Tem ouvido falar, né? Ele tinha aquela ilha e ele levava para lá as pessoas mais ricas do mundo e cometia as maiores atrocidades. E pessoas importantes, que a gente até admirava, eram seus hóspedes usuais. Então vocês, se quiserem procurar na internet, a gente não imagina do que as pessoas são capazes de fazer para saciar o prazer. Até morte e canibalismo de crianças, né? Para saciar uma fome que cada vez mais se intensifica. Lembro ainda de alguns fatos que são recorrentes, acontecem no dia de hoje, mas talvez nunca nesses tempos modernos, décadas passadas, a Segunda Guerra, o que se fazia no campo de concentração na Alemanha. Os soldados tinham ordem de matar quem não fosse alemão, quem não fosse branco, quem não fosse perfeito. Então, mesmo alemães que portassem algum defeito físico, eram encaminhados para o extermínio. Judeus, homoafetivos, padres, freiras, árabes. Mas quando chegavam os campos de concentração, os soldados encarregados iam muito além daquilo que lhes era dito para fazer. Então a tortura que infringiam as pessoas era um prazer sádico. Então humilhavam, batiam, feriam gravemente, deixavam a pessoa viva para vê-la sofrer. O prazer pode ser para nós uma desgraça, tirando de nós a nossa humanidade. Na primeira leitura que nós ouvimos, Deus proibiu os nossos pais de comerem do fruto daquela árvore conhecida como o bem e o mal. Mas o que o tentador faz? Se vocês comerem desse fruto, isto é, se vocês desobedecerem a Deus, vocês serão como Ele. É por isso que Ele não quer que vocês comam do fruto. Por quê? Vocês saberão o que é certo e o que é errado. Vocês se tornarão referenciais. Vocês é que vão decidir o que é certo e o que é errado. Vocês estarão no lugar de Deus. E assim que os nossos pais comeram o fruto, o que é que eles perceberam? O que é que eles viram? Que estavam nus. É o que nós somos. É a nossa pobreza, é a nossa fragilidade. A nossa nudez nos revela. É isso que nós somos. Pó da terra, partes desse mundo. Nós vamos morrer. Ter consciência disso é sabedoria, é grandeza. O Evangelho, na primeira leitura, o diabo tenta Jesus justamente com esse nosso instinto básico. Ele está com fome. Você não é filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pão. Para Jesus, pão significa tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. Pão significa uma casa, meios de transporte, a roupa, o alimento diário, a escola dos filhos, as férias, tudo isto é o pão. Por isso é que Jesus escolheu este sinal para se fazer presente no meio de nós. Ele quer que nós tenhamos vida, quer que nós tenhamos tudo, mas o que é que Ele nos ensina a pedir a Deus? Dá-nos o pão de cada dia. Para que eu não tenha essa pretensão, essa intenção de viver em função do pão, mas eu acredito que o Senhor me dará o pão de cada dia. O pão de cada dia é aquilo que nós precisamos para ser felizes hoje.
para ter paz. E Jesus nos ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia. Ele sabe do que nós precisamos, mas no entanto Ele diz ao tentador: nem só de pão viverá o homem, nem só da satisfação das suas necessidades viverá o homem. Por quê? Porque nós não somos só carne, nós somos espírito. Nós somos sopro de Deus. E Jesus sabe que esse espírito, esse sopro divino que habita em nós, é que levará a nossa existência para a eternidade. E é por isso que Ele diz: nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Deus quer a nossa vida. Deus nos quer na eternidade. Foi para isso que Ele nos fez, não foi para morrer. Mas Ele permitiu que morrêssemos, que deixássemos nesse mundo aquilo que é material, aquilo que é descartável, para que pudéssemos ressuscitar. Então Jesus vai dizer ao tentador: nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que domingo após domingo, nós nos sentamos aqui, ou então onde quer que estejamos através das mídias, para ouvir a palavra, deixá-la penetrar em nosso ser, fazer sentido dentro de nós e viver o tempo que nos cabe neste mundo, segundo a palavra, a vontade de Deus. E é por isso que na quarta-feira de cinzas, eu sei que muitos estiveram aqui, vocês ouviram a leitura do Evangelho, né? O primeiro exercício espiritual que Jesus propõe àqueles que o querem seguir, vocês se lembram qual foi? O primeiro exercício espiritual para quem me quer seguir: o jejum. O jejum que põe o limite ao nosso instinto, às nossas fomes. E eu insisti naquela noite, repito agora, e não é só de comida, mas a nossa fome é uma busca de prazer que pode se tornar insaciável. E hoje nós temos as mídias que podemos levar em qualquer lugar e nos tornarmos tão assíduos diante delas que nos tornamos escravos, obcecados, seja pela notícia que não faz sentido nenhum na nossa vida, seja pela informação inútil, seja pela busca de prazeres, que a gente percebe sempre haverá mais. E quando você olha o algoritmo, ele sabe o que você está procurando e ele vai trazer à sua frente outras coisas que o instigarão a procurar sempre mais. O prazer não tem limites na sua busca. E aqueles que não são cuidadosos, não são capazes de fazer jejum, isto é, de se absterem, de dizer não, hoje não, agora não, eles se tornam vítimas, eles se tornam presas dessa busca insaciável de prazer. É o vício. E é curioso que as pessoas, quando estão realmente submersas, presas a um vício, ela diz assim: eu posso parar quando eu quiser. Mas não pode. É um truque da mente que faz a pessoa se sentir dona de si mesmo, mas já não é. Ela abriu mão da sua liberdade. A segunda aprovação de Jesus, é que eu peço que vocês tenham paciência, porque eu quero falar dessa, na minha opinião, nos toca mais pessoalmente, porque tange o universo religioso. O diabo conduz Jesus para a cidade santa, para o pináculo do templo, a parte mais sagrada para o judeu, que era a parte mais próxima do céu. Por isso é que nós fazemos torres, né? Para nos colocar mais perto do céu. É por isso que os homens não usam chapéu dentro da igreja, porque a gente acredita que quanto mais próximo do céu, mais perto de Deus. Sempre foi assim entre nós, e o diabo leva Jesus justamente para o lugar mais sagrado, onde a religião reconhece que ali está a presença de Deus. Portanto, a religião em si mesma não pode salvar.
todas as religiões, mesmo aquelas que anunciam a verdade, mesmo aquelas que são fiéis, elas dependem da adesão, dependem do comportamento das pessoas que aderem àquela fé. A religião por si só não salva, só Jesus salva. E a pessoa é livre para escolher o seu caminho. O diabo sabe disso e leva Jesus para o alto do templo, o lugar mais sagrado dos judeus. E ele vai dizer para ele: olha, se você é mesmo filho de Deus, pula daqui, porque está escrito, ele não vai deixar você se machucar, os anjos virão em seu socorro. É o desejo que muitas vezes incide sobre nós, de nos colocarmos novamente no lugar de Deus e de dizer a Ele o que deve ser feito. É uma tentação. É uma tentação de se sentir privilegiado, de se sentir de fato alguém especial. É uma tentação de prestígio. A sociedade, o mundo, sabe muito bem instigar as pessoas para isso. Por exemplo, já comentei sobre isso porque me chama muita atenção. A gente vai pela cidade, passa em frente à churrascaria e tem aqueles carros enormes com aquelas marcas estrangeiras bem na porta. Aí um dia você vai comer lá, eles pegam o seu carro e põem lá no fundo. Você, mas tem lugar aqui? Não, mas aqui está reservado. Então o que a pessoa quer? Ter um carro como aquele também. De alguma forma se sentir privilegiado, se sentir especial. Todos nós gostamos disso. Todos nós queremos isso. E a pessoa acha que isso é o sucesso que a fará se sentir feliz. E por isso, ela pede a Deus que ajude. Tem esse músico, infelizmente agora perdi o contato com ele. Ele toca na noite, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele vai para o clube, para as boates, às 10 horas da noite. Ele me dizia assim, já faz algum tempo, muito devoto da nossa santa. Então ele dizia assim: eu preciso de proteção, porque às vezes eu vou para o trabalho, eu estou tão chateado, triste, com problemas, mas eu tenho que cantar, alegrar as pessoas. Então eu venho aqui todo dia 22, levo a rosa de Santa Rita. Não pode acender vela na igreja, mas eu acendo vela na minha casa. Mas depois de um certo tempo, ele começou a reclamar, dizendo assim: padre, não está funcionando, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Ele me contou que no começo, ele tomava até 6 xícaras de café antes de ir para o clube, porque o café o deixava animado, etc. Mas aí ele começou a tomar uns comprimidos que alguém sugeriu para ele, que o punham em estado de alerta. Ele não dormia. As últimas vezes que falei com ele, ele estava de fato transtornado. A figura da pessoa, o rosto com sulcos, o olho cansado. Ele dizia: o que eu estou fazendo de errado? Santa Rita não me atende. Eu chego para cantar e esqueço a letra. Eu fui vaiado outro dia no show. Então, a tentação de fazer da religião o nosso trampolim, ou a nossa cartola mágica. Eu preciso de alguma coisa, eu faço uma promessa, eu quero ver se eu recebo ou não, eu mereço. Então eu não como, eu não bebo, eu faço um jejum, eu quero ver se Deus vai me dar o que eu quero ou não. Aí não vem, aí a pessoa desanima, perde a fé. A fé que ela achava ter, que muitas vezes é uma fé infantil. As crianças, já falei para vocês, elas acham
que elas podem controlar tudo à sua volta, especialmente crianças mimadas, né? O bebê aprende que chorando, alguém corre e dá mamadeira para ele. Chorando, alguém corre e troca a fralda. Chorando, alguém corre e o pega no colo. E pessoas muitas vezes crescem, envelhecem, achando-se onipotentes. Isso se chama pseudo-onipotência infantil. Tem gente que cresce achando que basta fazer promessa, chorar, rezar, Deus vai se dobrar e fazer a vontade dela. O diabo tenta Jesus dizendo dessa forma: fala para ele te salvar, ele não é seu pai? E aqui eu quero dizer, tem esse filme que eu gosto muito, todos os anos eu assisto, porque cada vez que eu assisto eu percebo uma nuance, chama A Paixão de Cristo, vai certamente passar agora e deve estar aí nas redes, né? É do Mel Gibson, é o melhor que tem dessa linha. Eles falam a língua que se falava no tempo de Jesus, o aramaico, o hebraico, o latim e o grego. Então o filme é impressionante, os artistas falam aquelas línguas antigas com naturalidade. Mas em todo o filme, o que mais me chama a atenção é uma cena, espero que vocês assistam mesmo, que vale a pena, e prestem atenção nisso. Jesus foi condenado, apanhou muito, ele está sendo pregado na cruz. E o diabo, que esteve sempre presente ao lado dele, cochichando coisas, tentando, passa na frente da cruz com uma criança no colo. Aí quando o manto que cobre a criança é tirado, se vê uma criatura horrenda. Não é uma criança, também não é um idoso, é alguma coisa deformada. É o filho do diabo. Mas ele passa rindo com a criança no colo e mostra para Jesus. O que é que ele está dizendo? Eu cuido dos meus filhos. E o seu pai? Ele cuida de você? Onde você está? Eu cuido dos meus filhos. Ó. Aquilo, todos os anos, me comove. Por quê? Porque a gente busca sucesso nesse mundo. Eu também busco. Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele quer de nós fidelidade. Assim como os primeiros pais foram fiéis a Ele, e São Paulo vai dizer nessa carta, por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo, mas por causa da fidelidade de um homem, Deus nos dará a recompensa eterna. Jesus foi fiel até o fim, não fez sucesso nesse mundo, um fracassado, morreu daquele jeito, e nós o vemos na cruz, mas fez a vontade de Deus até o fim, não respondeu o mal com o mal, não agiu com violência, não guardou ressentimento, pelo contrário, na cruz, sua última palavra foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi fiel até o fim, e por isso está escrito, Deus o sobreexaltou, e o colocou acima de toda criatura, e ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos, porque ele foi fiel. Portanto, é isso que Deus espera de nós, fidelidade, nas dificuldades, nas horas tristes, nas horas em que nos sentimos fracos, amedrontados, quando temos vontade de desistir, é ali que Deus olha para nós com a ternura de um pai, sabendo que em nós está a sua força, esperando para emergir de nós e nos colocar de pé e nos fazer também vencedores desse mundo como Cristo foi, não pelas armas do mundo, mas pela vontade dele, pelas armas da fé. É por isso que o segundo exercício de espiritualidade proposto na quarta-feira santa é a oração. A oração nos coloca em sintonia com o plano de Deus. Então, se eu estou em sintonia com o plano de Deus, eu sei o que Ele espera de mim, eu posso dizer como Jesus me ensinou: seja feita a tua vontade. Ele falou isso para o pai quando estava lá: Pai, olha, se der,
me tira dessa hora, não me deixa morrer assim. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele provou com o sangue que de fato a vontade de Deus deveria se sobrepor à sua. Portanto, a oração, segundo exercício de espiritualidade que nós somos chamados a viver nesse tempo de Quaresma, nos coloca em sintonia com o plano de Deus e nos faz abrir mão dessa nossa sanha de buscar os primeiros lugares, de não importa o que fazemos com o nosso corpo para podermos agradar os outros e sermos aplaudidos. Finalmente, o diabo, já em desespero, leva Jesus para a parte mais alta do mundo conhecido e mostra para ele todos os reinos do mundo e toda a fortuna, os tesouros que os poderosos têm. E ele vai dizer: olha, tudo isso eu vou dar para você, se você me adorar, de joelhos, me adorar. Já imaginaram se Jesus tivesse de fato aceitado, e fosse um homem muito rico, quanto bem ele poderia ter feito às pessoas, né? Quantas casas ele poderia ter construído. Só que ele teria que entrar na mesma vibe dos poderosos desse mundo. Ele teria que guardar o dinheiro, teria que fazê-lo render, teria que fazer muros, construir fortalezas, teria que andar afastado dos outros, e todas essas coisas que os ricos fazem, os poderosos fazem, os reis fazem, os presidentes, os políticos que nós votamos fazem. E Jesus diz: só a Deus, só a Ele prestarás culto. O culto que o diabo oferece a Jesus é o culto do ouro, o culto da riqueza. As igrejas que pregam isto, elas estão na contramão da vontade de Deus. Se vocês abrirem a internet hoje, a notícia: o pastor mais rico do mundo, está lá hoje na internet. Ele tem uma igreja, ele tem 9 bilhões de reais na sua conta, é o pastor mais rico do mundo. E o que ele ensina justamente isso, chamada teologia da prosperidade. É Deus que dá a fortuna, é Deus que dá o segundo carro, a casa na praia, se você pagar o dízimo. É mais ou menos o diabo dizendo para a pessoa: não, se você se ajoelhar, se você adorar o dinheiro, ele vem para você. E Jesus vai dizer: não, só a Deus. Por quê? Contrariando os primeiros pais, Ele é a minha referência. Ele é que me diz o que é certo e o que é errado. Por isso eu tenho no coração a sua lei, os 10 mandamentos. Eu sigo a vontade de Deus. E aqui está o terceiro exercício que nos é pedido nessa Quaresma: a esmola. Ser capaz de tirar de si e dar para quem precisa. A campanha da fraternidade fará a coleta nacional no dia 29 de março. E o que a gente ensina às pessoas, como um sinal de conversão, é que toda a economia que fizerem, por exemplo, não comendo carne, não tomando álcool, deixando de fumar, a pessoa vai guardando aquilo que seria correspondente ao que ela economizou no seu jejum. E ela doa esse dinheiro, essa oferta, livremente, para que se possa fazer o bem, para que haja partilha, para que haja comunhão. A esmola, portanto, é um fator de libertação. A esmola nos coloca na condição de construtores do reino de Deus, que quer que todos tenham vida e vida plenamente.